Bom dia, meus amores. Então, hoje é sexta-feira, né? Chegamos ao final de mais uma semana de estudos, de revisões, né? Pois vocês lembram que semana que vem, né, a partir de segunda-feira, nós iremos iniciar as nossas provinhas, os nossos simuladinhos, né? E vocês estudaram a semana inteira e acredito que também vão estudar no final de semana, né? Porque eu sei que todo mundo vai tirar 10, certo? E a nossa última revisão será de história, ok? Vocês irão pegar o livro de história, abrir na página 110, onde nós iremos falar sobre o tempo e a história. Vocês lembram que nós falamos muito sobre o tempo, sobre as mudanças, sobre relógio, calendário, né? E então agora nós iremos revisar esses conteúdos. O tempo e a história. O tempo é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da história. Assim, palavras como sempre, nunca, jamais, hoje, depois, agora, quando, ainda, amanhã, antes, durante, ao mesmo tempo e ontem são palavras que indicam cronologia ou ordem no tempo a partir de uma referência, certo? Nós utilizamos essas palavras para nos referirmos a um tempo, né? Pode ser ele longo ou curto, como a palavra sempre. Nos referimos a um tempo bem distante, né? Ou seja, algo que vai durar para sempre, infinito. Ou nunca, que é uma coisa que nunca irá existir. A gente nunca irá ver, jamais, né? Como hoje, que é o dia em que nós estamos vivendo agora, amanhã, que é um dia que se aproxima, antes, é uma coisa que a gente ainda não fez, né? Que antes de ir para a escola, eu vou fazer tal coisa. E todas essas palavras se remetem ao tempo, certo? E nós sabemos que nós temos dois tipos de tempo, que é o tempo cronológico, coloquem isso na cabecinha de vocês. O tempo cronológico, que é medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem linear e pode indicar horas, dias, meses e anos, certo? Como relógio, nós utilizamos para ver as horas. O calendário, que nós utilizamos para ver os dias, os meses e o ano, né? Então, ele é um tempo cronológico, é um tempo que vai seguindo, né? De uma forma linear. E o tempo histórico, que é o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelas ações humanas. Que esse tempo histórico é algo que teve a ver com as ações humanas. Pode ser uma coisa que já aconteceu há muito tempo, né? E que a gente lembra ou a gente já ouviu falar em livros, jornais, uma coisa que já aconteceu na nossa história. Então, nós temos esses dois tipos de tempo, o cronológico e o histórico, certo? Aí na página 110. E logo após nós temos a atividade, certo? Que vocês já fizeram, mas que vocês podem estar revisando também. E na página 114 nós temos outro assunto, que é a contagem do tempo. Como é que nós fazemos a contagem do tempo? Tia, utilizando o relógio. Muito bem. É utilizando o relógio que nós vemos as horas e nós sabemos, né, quanto tempo já passou que nós estamos acordados, que nós estamos dormindo. Serve para a gente saber a hora de acordar, a hora de ir para a escola, de almoçar, né? Tudo isso nós sabemos através dos relógios. A contagem do tempo é feita com diversas unidades de medida. Ano, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. O tempo é necessário para a história, porque é por meio dele que se determina a ordem dos acontecimentos. Compreender esses acontecimentos e a relação entre eles por meio da ordenação é fundamental. Os seres humanos já propuseram diversas formas de contagem do tempo por meio de diversos tipos de relógio, certo? Então, saber os acontecimentos da história, saber como é
como é que nós vemos as horas, vemos os meses e os anos. Nós sabermos disso, né? Sempre sabermos como que dia é hoje, que mês nós estamos, qual é a semana, qual é o ano, é fundamental, né? Por isso, toda vez que a tia vai iniciar a aula, ela começa colocando o dia, o mês e o ano, que é para vocês lembrarem, né? Ou saberem que dia é o dia que nós estamos tendo aula e para vocês lembrarem sempre de saberem qual é o dia que nós estamos, né? Vocês saberem o dia, o mês e o ano, não é verdade? Então, como foi falado aí no texto, o homem já fez vários tipos de relógio. Não existem só esses tipos de relógio que nós utilizamos hoje, no braço, ou então despertador que tem em casa. Não são só esses tipos de relógio. Nós temos vários outros e que alguns até deixaram de ser utilizados, né, mas foram criados pelo homem. E que eram maneiras mais antigas, né, de olhar o tempo. O primeiro relógio que nós temos aí na imagem é a clepsidra, que é um tipo de relógio que funciona com água. Olha só que interessante esse relógio que funciona através de água. Temos também a ampulheta. Tenho certeza que vocês já viram, né, alguma dessas lá em filmes, né, desenhos, que ela é um tipo de relógio que funciona com areia, né? A gente coloca de um lado e aí até aquela areinha acabar é um tempo determinado, né, que foi se dado. E o outro é o solar. Como o próprio nome diz, ele funciona pela sombra que o sol faz. Ele funciona através do sol. A quarta imagem é um relógio manual, que ele funciona através da corda. A cordinha é essa daí que vocês podem ver na imagem, né? Ele funciona através da corda. E na quinta imagem, que eu acho que todos vocês já viram, né? Um relógio desses, que é o relógio automático, que indica as horas pelos ponteiros e funciona em geral com pilhas, né? Como nós sabemos que o ponteiro menorzinho, ele indica os minutos, né? O ponteiro menorzinho, ele indica as horas, né? O ponteiro maior, ele indica os minutos. E esse ponteiro mais fininho, né? Esse ponteiro mais fininho aí do despertador, do relógio automático, ele indica os segundos, certo? Então, esse relógio automático, a gente sabe das horas através desses ponteiros. Ponteiro menor indica as horas, ponteiro maior indica os minutos, e esse ponteiro mais fininho, né, bem fininho, que é o que gira mais rápido, ele representa os segundos, certo? E por último, o mais moderno que nós podemos ver é o relógio digital, que ele já diz a hora, né? Já tem os numerozinhos, não precisa a gente bater cabeça com ponteiros, contando minutos, porque ele já diz a hora exata, certo? E o relógio digital que indica as horas com números e também funciona com pilha, né? Tanto o relógio automático quanto o relógio digital funciona com pilhas. Logo depois temos mais atividades, não é verdade? Atividades que vocês já fizeram, mas que não custa nada revisar, então vocês revisem aí em casa. E na página 119 nós temos o nosso último assunto, que são diferenças ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo, tudo muda. O tempo faz com que espaços, pessoas, animais, natureza, enfim, tudo o que existe se modifique. É possível perceber essas modificações porque os espaços apresentam mudanças, as pessoas envelhecem, os animais se desenvolvem, as plantas crescem e os recursos naturais se modificam. Há diferenças que podem ser perceptíveis em um curto espaço de tempo e outras que só são percebidas em um espaço de tempo muito grande. Portanto, é necessário levar em consideração o período de tempo em que as diferenças ocorrem. Viram aí? Ao longo do tempo tudo muda, não é verdade? A gente muda,
né? Porque nós nascemos bebezinhos, vocês eram pequenos bebês. E agora vocês já estão ficando lindas e grandes crianças, certo? Vocês já estão na segunda fase da vida, que é criança. Então, vocês mudaram, não é verdade? Mudaram ao longo de quê? De anos. Vocês agora que estão na faixa de 7 e 8 anos, então ainda não tem nenhuma década de vida. Vocês têm apenas anos. Então, anos se passaram depois que vocês nasceram. E vocês mudaram. Assim como os pais de vocês, né? Porque nós seres humanos envelhecemos. Assim como os animais, porque os animais também são filhotinhos quando nascem e vão crescendo. Assim como nossa cidade, né? Nossa cidade, desde quando ela foi encontrada, foi conhecida, ela vem se modificando. O que antes eram estradas de chão, tinham mais paisagens, mais árvores. Agora estão sendo construídas casas, supermercados, lojas, e elas vão mudando. A gente pode perceber isso em um curto espaço de tempo, né, quando tem uma construção que vai ser feita rapidamente, ou no longo espaço de tempo, que é quando demora mais, né, um certo tempo para fazer alguma mudança na nossa cidade. E assim como nós também, nós demoramos um determinado tempo para mudarmos, né? A gente não muda do dia para a noite. Vocês, crianças, vão demorar mais um tempinho para parecerem com adolescentes e isso vai demorar um pouco de tempo. Então, são coisas que a gente vai percebendo ao longo do tempo. Como na imagem também que tem na página 119, de uma cidade, né, do Recife, em 1930, e agora como ele é. Foi bastante mudado, né? Foram construídos mais prédios, mais casas. E esse lugar foi mudado, como em lugares que tem apenas paisagens, sabe? Várias árvores, rios. E então as pessoas destroem, tiram toda essa vegetação, essas árvores, e constroem prédios e casas por cima. Então esse lugar deixa de ser preservado e passa a ser degradado, né? Quando as pessoas, os seres humanos, fazem isso. Então, meus amores, esse foi o último assunto. Estudem em casa, revisem, certo? E revisem as atividades também, que é muito importante. E então, a tia vai ficar por aqui. Tenham um ótimo final de semana, estudem bastante. E segunda, a gente se encontra lá na escola, ok? Para fazer as nossas provinhas.